Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria caminhar com vocês nesse tempo aí tão precioso de leitura na palavra. Hoje, nós estamos aí no quarto dia, né, de leitura do cronograma, e esse dia nos trouxe 3 leituras maravilhosas. Eu achei incrível as leituras de hoje. A primeira está lá em Gênesis, no capítulo 4, depois Isaías, né, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, e por último, Mateus, no capítulo 4. Eu queria compartilhar com vocês aqui, com muita simplicidade e carinho, o que Deus tem revelado, o que Deus tem ministrado no meu coração e ensinado através dessas leituras que nós temos feito. E com isso, eu quero também conectar o que Deus me fala nessas leituras com a nossa vida de hoje, sabe? Na prática, aquilo que a gente pode tirar para os nossos dias. Começando então em Gênesis, no capítulo 4, eu vejo ali a história de Caim e Abel, né? Que são 2 irmãos criados na mesma casa, diante do mesmo Deus, oferecendo algo ao Senhor. E Abel, ele oferece o melhor, com um coração sincero, com entrega verdadeira, né? Mas Caim, ele também oferece algo para o Senhor. E a Bíblia deixa claro que Deus, ele não se agradou da oferta de Caim, somente da oferta de Abel. Isso chama bastante atenção. E é muito importante a gente entender que o problema ali não foi a oferta em si, mas foi o coração daquele que estava ofertando. Foi a maneira como foi ofertado. Isso fala muito sobre as nossas vidas hoje, sabe? Às vezes a gente também está oferecendo algo para o Senhor, oferecendo o nosso tempo na igreja, por exemplo, participando ali dos cultos, ou servindo em alguma área, né? Cumprindo algumas responsabilidades dentro da igreja, mas lá no fundo, nosso coração ele não está inteiro nisso aí. Às vezes a gente serve só por uma obrigação, por um costume, para cumprir um rito, ou porque a gente se sente pressionado. Mas quando isso acontece, a nossa entrega ela deixa de ser uma oferta agradável, sabe? E passa a ser apenas uma tarefa. A gente está só ali cumprindo um trabalho, uma tarefa. A gente faz, mas a gente não faz com alegria, com prazer, sabe? A gente faz, mas a gente faz, não faz como se realmente fosse para o Senhor, como uma maneira ali de estar adorando, louvando a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. E começa a nascer no nosso coração, quando nós servimos assim, sentimentos muito parecidos com os de Caim. A gente começa a se comparar com o irmão, sabe? A gente começa a olhar para o serviço do outro, às vezes sentir uma inveja, uma contrariedade, uma competição, até uma rixa silenciosa, sabe? Um incômodo que a gente não fala, mas a gente sente, aí fica guardando aquilo no coração. Isso acontece porque, no fundo, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito do Senhor. A gente acaba se acostumando e a gente não pergunta mais, Senhor, o que que tu quer de mim, Senhor? Sabe? A gente só quer cumprir algo e seguir com a nossa vida. Cumprir ali aquela tarefa e pronto, deu, já cumpri, agora vida que segue, vou agora para as minhas atividades que são para mim mesmo, né? Quando Deus, na sua misericórdia, ele nos confronta muitas vezes, nos corrige, seja pela palavra ou até mesmo através de um líder, de um pastor, de alguém que Deus usa ali para nos chamar a atenção, sabe? Muitas vezes a nossa reação não é arrependimento, às vezes é até revolta. A gente se fecha, a gente se justifica, a gente pensa, poxa vida, mas eu já estou fazendo tanto, isso não é suficiente? Esse tipo de sentimento é comum no coração do ser humano. E foi exatamente isso que aconteceu ali com Caim. Deus ele não rejeitou a pessoa de Caim. Deus, assim como ele também não rejeita a nossa pessoa. Mas Deus ele chamou a atenção de Caim. Chamou ele para conversar e ainda disse para ele, antes dele cometer o pecado: "Por que tu tá assim, Caim? Se tu fizer de uma maneira correta, o que tu está fazendo não vai ser aceito?" E eu peço que a gente hoje avalie o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Como se o Senhor estivesse olhando para mim e para ti hoje e estivesse dizendo assim: por que tu tá com essa cara fechada? O que que tá acontecendo contigo? Eu queria que a gente avaliasse no dia de hoje como está o nosso coração quando nós estamos servindo ao Senhor. Porque aqui, Deus estava dando a Caim a chance de ajustar o coração dele. Mas Caim não quis tratar o que estava dentro dele. Ele deixou a ira crescer, ele deixou o orgulho falar mais alto. E isso levou ele a tomar uma decisão terrível. Aqui Deus ensina algo muito sério. Ao mesmo tempo, ele com muito amor. O Senhor, ele diz que sentimentos não tratados, eles se tornam atitudes destrutivas na nossa vida. O pecado que não é tratado, ele começa pequeno, mas ele cresce. Deus, ele chega a dizer assim para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, mas você deve dominá-lo. E o Senhor diz isso para nós hoje também. Para a gente tomar cuidado, para a gente nos avaliar o nosso coração. Isso é a palavra que o Senhor traz no dia de hoje para todos nós da igreja. Sempre existe uma escolha, sempre existe chance de arrependimento, sempre existe um caminho de restauração. Amém? Bom, depois de Gênesis, no capítulo 4, onde a gente vê ali tão claro as atitudes de Caim, com aquele orgulho, o ego, a resistência, a correção, né, a vontade própria. O Senhor, ele nos leva lá para o livro de Isaías, no capítulo 2. E isso não é por acaso.
A Bíblia toda ela se complementa, né, meus irmãos, e a gente vai ver isso agora. Lá em Isaías, Deus ele começa a nos mostrar como deveria ser a vida vivida de uma forma totalmente diferente da postura de Caim. Enquanto o Caim escolhe fazer do jeito dele, alimentar os sentimentos carnais dele, acha que ele sempre tem razão, quer viver do jeito, sabe, assim, pra ele mesmo, né, do jeito dele, e a maneira como ele pensa é que importa e pronto, Isaías apresenta um povo que escolhe aprender os caminhos do Senhor. O texto ele fala de pessoas que sobem ao monte do Senhor para aprender com ele, para serem ensinadas por Deus, para alinhar a vida aos pés do Senhor nos seus caminhos. E o resultado disso é paz, é transformação, é luz. Lá no versículo 5, Deus faz um convite direto. Ele diz assim: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Hoje ele diz para mim e para ti: Venha, venha, meu filho, e ande na luz do Senhor. Esse convite é muito profundo. É como se Deus estivesse dizendo: não vivam mais como Caim viveu. Não deixe que o ego, a carne, o pecado governe vocês. Existe uma vida tão mais alta, mais cheia, mais verdadeira. E é aqui, nessa parte, que fica impossível a gente não lembrar lá do finalzinho de Gênesis 4, quando nasce o filho de Adão e Eva, chamado Sete. A Bíblia diz que foi a partir da descendência de Sete que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Lembra que está escrito lá? Isso é muito simbólico. Caim representa uma vida guiada pelo ego, pela carne, pela vontade própria, né? Mas Sete representa um recomeço espiritual. Uma vida que volta para Deus. Então Isaías está aqui ecoando essa mensagem. Deixe as raízes de Caim para trás. Deixe o pecado para trás. Deixe a vida centrada no eu, na minha vontade, no meu prazer, no meu querer, para viver uma vida centrada em Deus. Deus ele está nos chamando para entender que as coisas mais importantes não são os nossos desejos, os nossos prazeres, a nossa vontade, mas sim andar nos caminhos do Senhor e viver aquilo que Ele tem para oferecer para a gente. Andar na luz do Senhor é escolher obedecer, mesmo quando não é fácil tratar o nosso coração. Não é fácil muitas vezes a gente, né, tomar aquela decisão de nos humilhar, de aceitar que nós precisamos de correção, que nós precisamos mudar, abrir mão do orgulho, não é fácil. Viver uma espiritualidade verdadeira não é fácil. Mas Isaías nos convida a fazer isso para que a gente possa experimentar a verdadeira, boa e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Ao invés da gente ficar batendo cabeça, desesperado, com as nossas próprias decisões. Agora vamos para a nossa última leitura, que está lá em Mateus, no capítulo 4, né? Nessa leitura aqui, tudo se conecta de uma forma muito clara para mim, sabe? Jesus aqui, ele está sendo tentado no deserto pelas mesmas coisas desde o início da Bíblia. O inimigo usa para tentar o ser humano as mesmas coisas, as mesmas tentações aqui que Jesus enfrenta. São as mesmas tentações que aparecem lá em Gênesis, quando a serpente tentou Eva, lembra? O desejo da carne, o desejo do poder, do domínio, a dúvida sobre quem é Deus e se ele realmente está falando a verdade. O inimigo, ele tenta Jesus dizendo em outras palavras, assim, use o seu poder para satisfazer tua necessidade. Toma domínio agora, sem passar pela cruz. É isso que o inimigo fala para Jesus, em outras palavras, né? Prove que Deus realmente te ama. São tentações ligadas a quê? Ao ego, à carne, à autossuficiência, à dúvida sobre o caráter de Deus. E é dessa maneira que o inimigo também tenta a gente hoje. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, acontece uma coisa maravilhosa. Porque olha só, onde Adão caiu, Jesus ele permaneceu firme. Onde Caim ele não conseguiu dominar o pecado, Jesus vence. Onde a humanidade escolheu os seus próprios caminhos, Jesus escolhe obedecer ao Pai. Jesus ele mostra que é possível sim viver uma vida espiritual, não governada pelos prazeres da carne, pelo nosso ego, pela nossa arrogância, mas ele responde ao inimigo com a própria palavra. Olha aqui o quão importante é nós conhecermos a palavra, porque é com ela que a gente enfrenta, combate e vence o inimigo. Ele confia no caráter do Pai. Ele não negocia os princípios bíblicos. Jesus é o cumprimento perfeito daquilo que Sete, lembra Sete, o filho de Adão e Eva, simbolizava lá no início. É uma humanidade que se volta para Deus, que invoca o nome do Senhor, que vive para a glória de Deus. A grande mensagem espiritual para mim nessa leitura de hoje foi que Deus está nos mostrando muito claro que Caim representa a vida centrada na carne e Sete representa o recomeço espiritual, a oportunidade nova que o Senhor nos dá todos os dias. Isaías ele está nos convidando a andar na luz. E Jesus, lá em Mateus, na nossa última leitura, nos mostra que isso sim é possível. Nós não estamos condenados a viver dominados pelo pecado, meu irmão. Nós não estamos presos a raízes de Caim. Em Deus existe sim um caminho de transformação. E em nome de Jesus eu declaro este caminho e essa transformação na tua vida, na minha vida hoje, em nome de Jesus. Agora eu gostaria de orar contigo.
Oh, amado Deus, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração humilde e sincero, Senhor. Nós queremos, antes de tudo, te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, por todas as vezes que nós estamos, às vezes, na Tua casa, envolvidos na Tua obra, fazendo as coisas para Ti, mas com o nosso coração tão distante, Senhor. Oh, Deus. Perdão, Senhor, quando nós servimos de forma tão automática, por obrigação, por costume. Oh, Deus, mas às vezes até com o coração contrariado, Pai. Perdão quando a gente faz cumprir uma tarefa, Senhor, mas não uma oferta para Ti, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Quando nós deixamos os sentimentos errados crescerem dentro de nós. Quando nós comparamos com os outros. Quando nós nos ressentimos, Senhor. Quando nós resistimos à Tua correção, Senhor. Perdoa-nos, Pai, quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não paramos para ouvir o que o Senhor realmente espera de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, oh Deus, pela Tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos alcança mesmo quando a gente erra. Obrigada porque o Senhor não nos descarta, o Senhor nos chama para perto mesmo quando a gente erra. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de um novo recomeço, Senhor. Oh, Deus, de uma nova reconciliação contigo. Obrigada, porque em ti sempre há esperança, sempre há um caminho de volta, sempre há transformação. Oh, Pai, nós te pedimos agora, Senhor, renova as nossas forças. Dá, Senhor, sabedoria e entendimento para a gente poder discernir a tua vontade na nossa vida. Trabalha em nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita o nosso coração, revela aquilo que ainda precisa ser mudado, ajustado, transformado na nossa vida. Muda o nosso caráter, Senhor. Muda as nossas atitudes, as nossas reações, Senhor, os nossos pensamentos, Pai. Faz de nós pessoas segundo o teu coração. Dá-nos um coração ensinável, um coração maleável, um coração sensível à tua voz, Senhor. Ensina, Senhor, a receber correção com humildade, sem resistência, sem orgulho, sabendo, Senhor, que a correção vem do teu amor, porque tu nos ama, porque tu quer o melhor para nós, Senhor. Que a cada dia a gente possa crescer em maturidade espiritual, andando na tua luz, vivendo uma fé verdadeira, não apenas de palavras, Senhor, mas de vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós confiamos que o Senhor é fiel para completar a boa obra que tu começou em nós, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco durante toda essa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.